Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre pirâmide alimentar. Então, quais são os objetivos? Compreender o fluxo de energia e matéria nas pirâmides ecológicas. Então, você se lembra do que é cadeia alimentar e nível trófico? Então, cadeia alimentar é a relação do fluxo de energia, é uma representação gráfica. E nível trófico é a posição de um organismo que aquele organismo vai ocupar dentro da cadeia alimentar. Mas na natureza, nós encontramos só a cadeia alimentar? Não, na natureza nós temos a relação de várias cadeias alimentares que formam uma teia alimentar. Então, cadeia alimentar é a representação gráfica do fluxo de energia. Teia alimentar é o conjunto de várias cadeias, é o que acontece na natureza. E nível trófico vai ser essa posição que ele vai ocupar lá dentro da cadeia alimentar. Então, olha, o que é uma pirâmide ecológica, que é o nosso assunto? É também uma representação gráfica da estrutura trófica de um ecossistema, ou seja, a estrutura do alimento dentro daquela cadeia alimentar, porque trófos é alimento. Então, vou ver como que esse alimento é distribuído ao longo dessa cadeia alimentar. Então, por exemplo, numa cadeia alimentar que está representada aqui nessa imagem, eu tenho o sol. O sol, ele é importante? Sim. Por quê? Porque ele produz a energia necessária para as plantas produzirem seu próprio alimento. As plantas são a base da cadeia alimentar. Então, elas ocupam o primeiro nível trófico. Elas pegam a energia do sol, produzem o próprio alimento. Vem, por exemplo, aqui, ó, o veado. Ele vem e se alimenta da planta. Então, ele é um consumidor primário. Qual o nível trófico que ele vai estar? No segundo nível trófico. Eu tenho depois uma onça que se alimentou desse veado. Então, a onça é consumidor secundário. Qual é o nível trófico dela? O terceiro nível trófico. E eu tenho lá, depois que todos esses organismos morrerem, né? Quem é o que vai fazer a ciclagem dos nutrientes? Os decompositores. Então, os decompositores, eles são heterotróficos, eles vão se alimentar de todos os componentes da cadeia alimentar. Então, olha, o fluxo de energia é sempre unidirecional, é sempre numa única direção, né? Então, a partir da alimentação, esse fluxo dessa energia vai passando. Mas que energia, professora? Olha só, o Sol não produz energia solar? Essa energia luminosa é tão grande, suficiente para que as plantas consigam captar essa energia e produzir o alimento delas. Então, elas pegam a energia do sol e produzem o alimento dela. Então, contém energia no alimento delas. Quando os consumidores se alimentam das plantas, eles se alimentam dessa energia que ela conseguiu capturar do sol. Então, a gente vai se alimentando dessa energia. Uma parte da energia ela vai usar para o metabolismo dela, a outra ela vai entregar para um outro ser que vai se alimentar dela. Então, esse é o fluxo de energia. Por que ela é unidirecional? Porque ela é do produtor primário para o secundário, para o terciário e assim sucessivamente. Então, ela tem essa única direção, tá? Então, vamos ver lá uma pirâmide ecológica. A base da cadeia alimentar sempre são os produtores, que nesse caso estão representando as plantas aqui, olha. Então, a planta, ela está no primeiro nível trófico. Quando vem a anta, ela é o consumidor primário. Por quê? Porque ela se alimentou da planta, ela é um herbívoro. Qual é o nível trófico dela? Segundo nível trófico. Quando vem o jacaré que se alimenta da onça, o jacaré é consumidor secundário. Qual o nível trófico dele? O terceiro nível trófico. E a onça, ela é o consumidor terciário. Qual é o nível trófico dela? O quarto nível trófico. Então, a gente consegue perceber essa energia. A energia veio dos produtores, veio o primário, o secundário e o terciário. Então, a unidirecional, né? Percebemos a direção delas. Vamos lá para uma atividade. Olha, a tirinha abaixo apresenta um exemplo de cadeia alimentar. Com base no diálogo entre a Mafalda e o Miguelito, explique por que ocorre a redução da matéria e energia ao longo da cadeia alimentar. Então, olha comigo aqui, ó. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí o Miguelito fala: a vaca vive no pasto. Ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto.
Aí a Mafalda fala, quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na tirinha, analisarem e ver qual é essa cadeia alimentar e tentar dizer por que ocorre a redução de energia ao longo dessa cadeia. Um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, por que vai ocorrer redução? Qual é essa cadeia alimentar e por que vai ocorrer redução de energia? Então, olha, a gente está falando do pasto, que é o produtor, a vaca, que é o consumidor primário, e nós, humanos, o consumidor secundário. Então, por que vai ocorrer uma diminuição da energia? A planta vai produzir seu alimento a partir do sol. Ela produz 100% da energia que ela precisa. Uma parte dessa energia ela usa para o próprio metabolismo dela. E somente a outra
que é passado para a vaca. Então, a vaca precisa comer muita planta para conseguir energia. E quando a gente se alimenta da vaca, a gente tem que comer mais para conseguir toda a energia que foi produzida pelo produtor. Então, olha, a cada nível trófico, grande quantidade é perdida justamente com as excretas, fezes, liberação de calor para o ambiente, também por meio da respiração, que é o próprio metabolismo dos seres, né? Que são essas reações químicas que elas fazem a partir da energia do sol. Então, vamos lá sobre pirâmides ecológicas. O que são pirâmides ecológicas? É a representação gráfica das cadeias alimentares, né? Então, eu coloco elas num gráfico. Elas podem ser numérica, quando eu vou indicar o número de indivíduos naquela cadeia alimentar. Por exemplo, 1000 unidades do produtor, 100 unidades do primário, 10 unidades do secundário e 2 unidades do terciário. O que ela indica? Que eu preciso de 1000 indivíduos para alimentar 100 indivíduos primários, para alimentar 10 do secundário e 2 do terciário. A pirâmide de biomassa, ela vai indicar a quantidade de biomassa que foi produzida a partir da energia, né, que foi adquirida. Então, 100 quilos, que é o produtor, consegue servir de alimento para 50 quilos do produtor primário, do consumidor primário, 25 quilos do secundário e alimentar apenas 10 quilos ou produzir 10 quilos de biomassa lá para o terciário. E a pirâmide de energia. Quando a gente fala em energia, a gente fala em caloria ou quilocaloria. Quilocaloria é energia, vocês já viram, né? Nos rótulos dos alimentos. A quantidade de calorias. Calorias é aquela energia. Por que é energia? Porque aquela energia que vai ser armazenada em forma de gordura. Quando eu preciso da energia, ela está armazenada. Então, é em quilocaloria. Então, vai representar a quantidade de caloria dentro de uma cadeia alimentar, né? Então, por exemplo, 10.000 calorias servem de alimento, conseguem gerar 1.000 quilocalorias no primário, 100 quilocalorias no secundário e apenas 10 quilocalorias lá no terciário. Então, a gente consegue observar que a energia vai se dissipando, né? Então, olha, a numérica, geralmente ela pode ser assim ou pode ser uma pirâmide invertida, né? Então, por exemplo, 1000 plantas servem de alimento para 300 gafanhotos que servem de alimento para 20 aves. Ou então, por exemplo, 3 ipês servem de alimento para 1000 besouros que servem de alimento para 20 aves. Por que eu tenho 3 IPs? Olha o tamanho do IP, olha a quantidade que eu tenho de alimento e de energia naquele indivíduo. Então, quando eu falo de plantas aqui, por exemplo, um grande número de plantas, geralmente eu estou pensando em capim ou plantas menores. Quando eu falo de árvores, eu estou falando de um grande número, então eu preciso apenas de 3 IPs para alimentar meu besouro. A pirâmide de biomassa, né? Olha só, eu tenho os produtores, 10.000 quilos. Eu tenho daí 1.000 quilos de gafanhotos, eu tenho 100 quilos, né, ou grama por metro cúbico de sapos, que é o consumidor secundário, e apenas 10 quilos ou gramas por metro quadrado de consumidor terciário. Então, eu vou representar aqui a biomassa que foi produzida. Quem que produz mais biomassa? As plantas. Elas produzem, elas usam para ela mesma e o restante da biomassa que vai sendo transmitido ao longo da cadeia. Por isso que vai diminuindo a quantidade de seres. Então, eu posso dizer que 10.000 gramas por metro cúbico de produtores servem de alimento para apenas 10 gaviões. Tá? Por quê? Porque a energia vai se dissipando ao longo da cadeia. E a pirâmide de energia vai ser representada a quantidade de energia que está disponível para o próximo nível. Olha só, quando a planta produz, ela produz 100%. Mas para ela continuar vivendo, para ela ter o seu ciclo de vida, ela usa energia. Então, ela vai mandar para o nível seguinte apenas aquilo que ela não usou, a reserva dela. Então, ela vai se dissipando. Então, a cada nível trófico ocorre perda de energia. Então, por exemplo, 40.000 quilocalorias, metro cúbico por ano, serve de alimento, consegue para 600 quilocalorias de metro cúbico de gafanhotos, lá que é o consumidor primário, que é 40 quilocalorias por metro cúbico por ano lá de sapos. Então, vai se perdendo, né, a energia. Eu tenho aqui, ó, PPB, produtividade primária bruta, é a quantidade de energia que foi convertida em biomassa.
Então, quantidade de energia que foi a produtividade primária bruta. Qual que é o que vai passar para o nível seguinte? É a bruta? Não, porque ele vai usar para o seu metabolismo. Então, vai sobrar um saldo, que é a produtividade primária líquida. O que é a produtividade primária líquida? É a produtividade primária bruta, aquele total, menos aquilo que foi usado para o metabolismo dela. O que sobra é a produtividade primária líquida, que foi armazenada, que é ela que vai servir para alimentar outro ser. Vamos lá para uma outra atividade, olha. Considere a pirâmide de massa, né, de biomassa abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, o capim, eu tenho 5.000 quilos de capim, servem de alimento para 900 quilos de gafanhoto, que serve de alimentos para 100 quilos de rato, que serve de alimento para 1,5 kg do texugo e serve de alimento para meio quilo lá da coruja, né? O que é, com base nessas informações aqui, que essa pirâmide apresenta, o que nós podemos afirmar? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer é construir essa energia, essa pirâmide. Você vai pegar lá no seu papel, lá na sua caneta, você vai anotar. Então, produtor, quem é produtor? Capim. Serve de alimento para, não esqueça de colocar flechinha, serve de alimento para o gafanhoto, consumidor primário. Serve de alimento para o rato, consumidor secundário. Serve de alimento para o texugo, consumidor terciário, que serve de alimento para a coruja, consumidor quaternário. Nível trófico, vamos relembrar? O capim está no primeiro nível trófico, o gafanhoto no segundo nível trófico, o rato no terceiro nível trófico, o texugo no quarto nível trófico e a coruja no quinto nível trófico. Isso aqui é só para a gente relembrar. Agora vamos ver quais as informações que essa pirâmide de biomassa ela representa. Então eu estou falando em quantidade de biomassa, né? 5.000 quilos, 900 quilos, eu estou falando de biomassa. A quantidade de biomassa que foi produzida a partir da energia, né? Então, como que é a resposta? Ó, é necessária maior quantidade de energia de biomassa aqui no primeiro nível trófico para sustentar os outros níveis. Observe que, se eu diminuir a quantidade de biomassa lá do capim, eu consigo alimentar lá 900 quilos do gafanhoto? Não, não vai dar. Então, a base dessa pirâmide alimentar, né, dessa pirâmide de biomassa, sempre são os produtores, eles são a base da cadeia alimentar. Eu preciso ter uma maior quantidade do que? De biomassa lá no primeiro nível trófico, para eu conseguir ter energia suficiente para chegar lá na coruja. Olha como ocorre perda de biomassa ao longo da cadeia, né? Olha, 5.000 quilos vão servir apenas para alimentar apenas meio quilo de coruja, né? Isso seria por ano. Então, é pouco, né? A quantidade lá no final. Então, quanto mais perto da base você se alimentar, mais energia você está adquirindo. Então, olha, quais são alguns inconvenientes da pirâmide ecológica? Existem 3 inconvenientes. Por que é inconveniente? Porque ele não representa a total realidade. Por isso que ele é chamado de inconveniente. Por exemplo, onde estão os decompositores na pirâmide alimentar? Vocês viram onde que estava escrito? Olha só essa daqui. Está representando os consumidores, os decompositores? Não. A gente sabe que tem? A gente sabe que tem. A gente sabe que eles vão se alimentar de todos eles, mas onde eles estão? Então, não é representado a partir da pirâmide ecológica. Também a matéria orgânica armazenada, não é representada a matéria orgânica armazenada. Quanto que ficou ali de armazenamento, né? E também, qual que é o intercâmbio com outros ecossistemas? Lembra que eu falei que uma cadeia alimentar não é única? Aquilo não é uma representação real na natureza. Um ser vivo não se alimenta exclusivamente de outro, não é fixo. Eles têm uma interação tem variedade de alimentos. Então, uma pirâmide alimentar não representa essa relação com as outras cadeias, né? Com essa interação. Por exemplo, olha aqui nesse lago. Eu tenho aqui, a gente sabe que essa primeira imagem está mostrando lá o fitoplâncton e o zooplâncton, que são os seres microscópicos, algas e microcrustáceos, por exemplo, que vão se alimentar, são base da cadeia alimentar. Vão servir de alimento, né, para outros seres. Olha, as algas aqui, elas servem de alimento para o caramujo, que serve de alimento para os peixes, que vai servir de alimento lá para aquela garça lá no final. Então, na pirâmide ecológica não mostra essa relação, e a gente sabe que existe essa relação. Olha, aqui é um ambiente aquático e a relação dele com o ambiente terrestre. Essa ave, ela não vai se alimentar só, por exemplo, ela pode se alimentar de outros seres também, né? Ela pode servir de alimento para outros seres que vivem na terra, não necessariamente na água. Então a pirâmide não mostra isso, por isso que ela é um inconveniente. Como que seria uma alternativa? Olha só que interessante, mostra o fluxo energético. Então eu pego a luz, a fotossíntese dos produtores, que é a produtividade primária bruta, né? Eu vou descontar a quantidade que ela vai ter da respiração dela e vou mostrar o total. Aí, quanto dessa energia total que eu passo para os herbívoros, que eu passo para os carnívoros, consumidor secundário, para o outro carnívoro terciário, né? Quanto de energia? Qual que é o fluxo dessa energia total ali? E para os decompositores, olha, tá vendo que eu estou mostrando os decompositores? Eu estou mostrando os decompositores que vão ter relação com
com os produtores, os decompositores que têm relação com o consumidor primário, consumidor secundário, terciário. Então, o ideal seria uma representação dessa forma, é um modelo, né? Mostra todo um fluxo energético, né? Para ser analisado, isso seria o ideal. Então, nós vimos essa aula o quê? Nós falamos sobre pirâmides ecológicas, fluxo de energia, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!